Meu texto que eu escolhi para a gente está lá em Lucas, finalzinho das coisas, capítulo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas 24. Vou destacar alguns versículos para não precisar ler todo o texto, que ele tem mais de 50 versículos. 24, a partir do 1, fala assim: no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, muito de madrugada, foram elas, as mulheres, ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Deixa eu falar, algumas pessoas, de maneira desavisada, dizem que a Bíblia é retrógrada e preconceituosa em relação às mulheres. Mas ninguém nunca na história foi tão vanguardista e valorizou tanto as mulheres quanto Jesus. Tanto é que aqui na ressurreição, as mulheres é que vão procurar o seu amigo, porque elas sentem saudade, porque elas sentem falta dessa conexão com Jesus. Versículo 2: e acharam a pedra revolvida no sepulcro, tiraram a pedra. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Versículo de número 11. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, ou como loucura, e não as creram. Essas mulheres estão doidas, nós não cremos. Versículo de número 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. Se você for lá agora para o 30, você vai ver o desfecho da história que a gente já viu nas devocionais. Os 2 discípulos a caminho de Emaús, que estavam andando e não reconheceram Jesus. Aí no versículo 28, eles chegam à aldeia para onde iam, e Jesus fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e o partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o reconheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho vos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Quero mostrar um pequeno vídeo aí, que eu pedi por favor para a Gabi, de última hora, com Fê. Vamos ver se a gente consegue. E depois no final eu volto com esse vídeo. Vocês vão gostar, hein? When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in a stage. Paradise, when she was just a girl, she expected the world, but it flew. Muito bem, muito obrigado, viu, Gabi? Só esse pedacinho aí. O que está acontecendo aqui? Vamos aos fatos.
Quinta-feira, Jesus participa da última ceia. Lava os pés dos discípulos. Chega no pezão de Pedro, até de Judas, que iria traí-lo. E ele sabendo de tudo isso, porque ele sabe o futuro. Ele é Deus encarnado. Ele lava os pés dos seus discípulos numa quinta-feira na ceia. Também anuncia que alguém vai traí-lo. Depois ele vai orar, na quinta-feira à noite, no Getsemane. E ele passa orando. E os discípulos que mais próximos eram de Jesus, Pedro, Tiago e João, ficam dormindo. Ele ora e lá depois, no Jardim das Oliveiras, mais ou menos aí já de madrugadinha na quinta-feira, Jesus é preso. Judas o trai com um beijo. As coisas acontecem muito rápidas na sexta. Acontece o julgamento religioso. Os escribas e fariseus vão interrogar Jesus diante do Sinédrio e fala, ele falou blasfêmia, ele fala que é Deus. Esse homem merece morrer. Depois ele vai para o julgamento civil. Jesus é levado a Pilatos, depois a Herodes e retorna a Pilatos, que o condena à crucificação. Aí já é de manhãzinha, umas 9, 10 horas da manhã. Jesus faz todo o caminho até o Gólgota, Calvário, e mais ou menos 15 horas, 16 horas, Jesus já suspira pela última vez, e ele fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus, após 6 horas provavelmente, desses acontecimentos, ele morre. Jesus estava fisicamente muito bem, porque ele aguentou realmente muito. No finalzinho da tarde, antes do sol se pôr, na sexta-feira, tinha que ser antes do sol se pôr, porque ia começar o sábado, Jesus é sepultado, e um homem muito bondoso chamado José de Arimateia, um senador honrado, ele dá um túmulo, ele coloca Jesus num túmulo novo. Aí acontece, depois da sexta, a morte de Jesus, o sábado. E o sábado nós não temos relatos, né? Sábado é um silêncio. Jesus permanece no túmulo. Os discípulos, a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, foi preso, o texto bíblico fala que todos os discípulos fugiram. Não foi só Pedro que traiu Jesus, Judas, mas todos os discípulos fugiram. E agora eles estão escondidos no sábado, estão em luto. Aí começa o domingo, o texto que a gente leu aqui. Por volta mais ou menos das 6 da manhã, o horário que o Cris joga tênis com o pessoal aí todos os dias, 6 da manhã, os mais corajosos, as mulheres vão até o sepulcro, esse texto que a gente acabou de ler, e elas encontram o sepulcro vazio. Depois Jesus aparece primeiro para as mulheres. Aí o Pedro e o João ficam meio chateados. Não, nós somos os líderes e tal, devia ter aparecido para nós. Eu não sei, essas mulheres, não sei se elas estão falando coisas certas. E Jesus se manifesta a essas mulheres dizendo que elas estão procurando o vivente entre os mortos. Sabe que nós evangélicos, nós não gostamos muito de imagens de Jesus, de qualquer tipo. Porque toda a imagem de Jesus retrata alguma coisa, um período da época. Por exemplo, o Jesus europeu, ele é muito bonitão, né? Tem uma cara muito bondosa. E eu vi uma matéria da Rede Globo muito interessante, que tipo uma inteligência artificial, alguma coisa, fez o rosto de Jesus como da época, e mostrou para uma mulher preta. E ela falou assim: não, esse Jesus é muito feio, eu não quero esse Jesus. E a gente fica pensando o que a sociedade fez no coração dessa mulher preta, para ela achar porque Jesus é preto, ele era feio. Porque Jesus morava na Palestina, ele morava onde tinha muito sol. Ele não era branquelo dos olhos claros. Então assim, nós sempre gostamos e colocamos na nossa igreja uma cruz vazia. Porque não pode ser da minha responsabilidade como pastor falar que o Jesus, por exemplo, o cara lá do The Chosen, ele não pode andar na rua que as pessoas ficam pulando nos pés dele. Jesus! Chora e faz um monte de coisa. Então, não farás para ti imagem de escultura, né? Então eu, quando vejo um Jesus morto na cruz, eu falo: esse não é o meu Jesus, ele não está aí. Na manjedoura, como o Cris bem disse, deu ali a entender que
envolto em panos para o sacrifício. Ele nasceu por mim e por você. Nós no Éden pecamos, os nossos pais pecaram. Eu estava dizendo aos nossos irmãos aqui da minha devocional, muitas correntes teológicas acreditam que você nasce em pecado. Por isso que a Igreja Católica, que o Papa, faleceu agora, recente, acho que nessa madrugada, a Igreja Romana batiza as crianças, porque eles acreditam que uma criança nasceu em pecado, e se ela não for batizada, ela vai queimar no inferno, por causa do pecado original. E também já para garantir alguns adeptos ao seu hall de membros. Mas eu acredito que a gente não está pagando o pecado de pessoas no passado como uma espécie de espiritismo. Eu acredito que a gente nasce com um chipzinho danificado, A gente nasce com a probabilidade, com a certeza de que vamos pecar, até que você peque. Porque senão a Bíblia não falaria também da boca dos que mamam que Deus tira o perfeito louvor. A Bíblia tem que falar assim, já é uma pecadorazinha, uma Manuzinha, olha. Você é uma pecadorazinha. Não. E se uma criança dessa partir, eu creio que está com o Senhor. Então, essa coisa do pecado, nascer em pecado, a gente não acredita, mas a gente nasce com um chipzinho danificado, e a hora que o scanner passar, a Rafinha que já cresceu, o scanner já passou, Se der um sorvetão para ela e pedir, me dá um pouquinho, a chance de você não... A Helena estava me contando, ela de maneira muito educada, eu quis almoçar com a Rafa, sentei ao lado dela e fui pegar minha comida. A Helena sentou na cadeira que eu estava sentado. Aí a Rafa chegou e disse, Helena, aí é o lugar do meu vô, você não... Ela foi educada primeiro, mas se a Helena não saísse, o scannerzinho já ia... Pá, pecou. É meu, minha. Então a gente tem isso, e a Bíblia fala, todos pecaram. O Papa pecou, o James pecou, todos nós pecamos, porque temos um chip danificado. Esse rapaz aí do Coldplay, Chris Martin, que faz um dos shows mais maravilhosos, consegue unir espetáculo com música, no final a gente conta um pouco a história dele. Então, lá no Gênesis, a mensagem da serpente foi, você não precisa de Deus para viver. Nós fomos enganados, e ali entrou a semente corruptível. Ali entrou, uma criança falou assim, por que o pernilongo morde a gente, pastor? Porque o pecado entrou. Pernilongo não era para morder, a gente não era para morrer, a gente não era para viver essa violência. Deus fez tudo muito bom, e Ele cercou, e Ele falou assim, não sai do jardim. Mas nós escolhemos ser donos do nosso nariz, acreditando que poderíamos ser Deus, e continuamos vivendo esse estilo de vida. Quando o médico balança a cabeça, a gente não aceita. Eu não aceito. Às vezes a gente não aceita um monte de coisa, está no trânsito, isso vai esburrando o volante. Existe em nosso coração, na nossa alma, um buraco, um vazio, que foi causado lá no Gênesis. E Jesus veio para resolver esse problema nosso, da peça que nós falamos, da justiça, pagar o preço. E agora já é domingo, Jesus ressuscitou, Deus o ressuscitou dos mortos. E o anjo fala para as mulheres, por que vocês estão procurando o vivente entre os mortos? E os dois discípulos a caminho de Emaús, Jesus começa a caminhar com eles, e eles também não percebem. Jesus está falando com eles, e eles também não percebem. Aí Jesus fez com que mais adiante eles falam, fica conosco. E depois eles descobrem, percebem, quando Jesus vai partir o pão. Mas Lucas 24 fala que os olhos dos discípulos estavam fechados. E eles chegam até para Jesus e falam assim, você é peregrino aqui, você não sabe o que aconteceu nessa madrugada, nesses dias? Você não sabe o que tem acontecido em Jerusalém? É engraçado, eles estavam com Cristo, e eles não perceberam. Não perceberam. E as mulheres, diz o texto,
que quando um pouco ali elas vão ao túmulo e descobrem que a pedra foi removida, talvez você fale assim, então aí já tem uma brecha, porque o José de Arimateia colocou no outro túmulo. Algumas teorias da conspiração dizem que roubaram o corpo de Jesus. Não era bem assim. Tinha um selo romano, tinha guardas, tinha todo um cuidado, era uma corda que era um selo romano, que a pedra não poderia, e ninguém conseguia tirar uma pedra daquela sozinho. Tinha que ser muitas pessoas. Os discípulos não conseguiriam fazer isso. E quando as mulheres chegam, elas descobrem que a pedra foi removida, que Jesus, o anjo fala, porque vocês procuram o vivente entre os mortos. Elas voltam tão impactadas, muito diferentes dos dois a caminho de Emaús, que não conseguem enxergar, e a turma fala assim, elas ficaram doidas, ficaram loucas. Meus irmãos, como precisamos de gente doida. Como precisamos de gente doida. Menos crente certinho, menos crente dentro da caixinha, procuram-se doidos, como as mulheres. Gente que ajuda sem ter. Meu sujeito tem R$5 no bolso, só R$5. Ele pega e vê alguém passando necessidade, ele ajuda. Gente que movimenta o coração das pessoas, gente que cria música, cria arte, faz poesia. Os normais não são assim. Ficam gente doida debaixo do viaduto, gente preparando um acampamento, né? Gente que nunca vai se casar para se dedicar a um trabalho cristão. Pessoas muito inteligentes, educadas, de bom gosto, jamais fariam isso. Então, no domingo da ressurreição, as mulheres voltam falando e os discípulos e a turma estão falando que nem doida. Às vezes, Ana Paula, Binho, eu olho para vocês assim e eu vejo a Ana Paula com a tenda, vamos passar na tenda do encontro. Eu brinquei com ela que o próximo acampamento ela vai, vamos tentar andar sobre as águas. Vai começar com um barquinho um pouco distante. Mas eu quero te dizer uma coisa, Ana, eu prefiro ter gente ao meu lado, caminhando comigo, que crê demais do que gente que crê de menos. Que é horrível gente que crê de menos. Você vai fazer alguma coisa, isso não vai dar certo. Imagine a transformação da água em vinho. Acabou o vinho. Jesus fala assim para os garçons, enche de água e leva lá para o seu chefe. Gente que crê de menos, tinha de ser besta. Eles estão precisando de vinho, não é de água não. O que você vai fazer isso? Lança as redes no mar alto. Jesus, a gente pescador, não pega nada, você sabe que não pega nada. Não, eu vou crer demais. Então, as mulheres aqui falavam como loucas, criam no poder do Evangelho. E eu prefiro gente assim que crê demais do que gente que crê de menos. Porém, meus irmãos, nós falamos muito sobre a sexta da paixão e o domingo da ressurreição. Mas eu quero finalizar falando um pouquinho sobre o sábado, que não tem nada no sábado. Todo mundo fugiu, está todo mundo de luto, está todo mundo quieto. Eu quero dizer a primeira coisa: o sábado é muito importante, porque no sábado o trabalho é todo dele, porque no sábado a glória é dele, porque no sábado ninguém trabalha, só Deus trabalha. E às vezes nós temos a impressão que Deus estava numa encrenca antes da gente chegar. Fulano se converteu agora, olha, agora a igreja vai, hein? Aquele lá, a igrejinha vai dar uma forcinha para Deus. Meu músico, agora se converteu o músico tomate. Agora para a igreja vai... Deus estava numa grande encrenca antes dessas pessoas aparecerem. Mas no sábado, ninguém trabalha, só Deus trabalha.
Sabe, meu querido irmão, aquilo que você tem de bonito, as suas conquistas, aquilo que você tem um plus, um a mais, é sábado na sua vida. Foi Deus quem te deu. A aptidão com as suas mãos, com a sua inteligência, coisas a mais que você tem, é sábado na sua vida. Foi Deus quem te deu. Nós somos uma obra inacabada. A gente não se alimentou da árvore da vida. A gente acreditou na mensagem lá da serpente, que a gente seria Deus. Falta algo. Falta um salto na nossa vida. Somos inacabados. O nosso esforço, a nossa dedicação vai até sexta-feira. Algumas religiões falam assim: você vai ser iluminado. Algumas religiões falam: olha, você precisa reencarnar para melhorar. Mas a ressurreição diz que só Jesus pode te levar da sexta-feira para o domingo da ressurreição, porque Ele trabalha no sábado. Amém. Eu tenho um sentimento da minha vida que tem algo inacabado em mim. E isso é a minha sexta-feira. Tem um negócio inacabado. Então, entre a sexta e o domingo, eu preciso de um sábado, onde só Deus pode me levar da sexta para o domingo. E a gente desconsidera o sábado. Não, agora até, alguns irmãos falaram aí, até para aceitar Jesus, a gente tem mais valor do que Jesus, né? Eu aceitei a Jesus Cristo naquele culto. A minha mão pesava 2 quilos, mas eu com muita força, com muito esforço, levantei a mão, caminhei com as pernas duras e fui ali e recebi, abri o meu coração para Jesus e deixei Jesus. Tem um negócio errado nisso. Você não faz nada no sábado. Só Jesus trabalha e Ele te leva para a sexta. Precisamos também, além de reconhecer que Deus nos tira da sexta e nos leva para o domingo, precisamos que no sábado as coisas estão mortas. No sábado é luto. E nós precisamos deixar morrer algumas coisas dentro de nós. Meu pai, nós começamos a assumir um estudo bíblico numa igreja da Lapa, e foi um desafio. Minha família acompanhava o meu pai, e a igreja lá, o pastor tinha sumiu com dinheiro, sumiu com um monte de coisa e foi embora. E ele fazia um monte de campanhas, né? Não tinha sábado naquela igreja, né? Ele inventava um monte de coisa para levar a pessoa de sexta até domingo. Então fazia campanha disso, campanha daquilo, arrecadava dinheiro. E quando meu pai assumiu lá, um período que ele trouxe alguns estudos, o pastor lá tinha um negócio de umas fitinhas. Você tinha que juntar 7 fitinhas para receber o seu domingo, a sua bênção. Aí a gente sabe que isso não é correto. Não é correto. É muito comum essas pessoas usarem textos do Velho Testamento para colocar algumas coisas que estão na cabeça deles. Ah, o tabernáculo, vamos tomar os banhos de Naamã, a oferta do Abraão. Isso é tudo besteira. Eles pegam conceitos do Velho Testamento que Jesus já explodiu e usa para alguma campanha X, e lá era a campanha das fitinhas, né? Eles não gostam muito do velho e bom evangelho. Aí tinha uma irmãzinha assim, o pastor falou: daqui para frente não tem mais fitinha, é graça de Deus. Só o Senhor pode fazer isso na nossa vida. Não é os seus esforços de uma fé mística. Aí uma irmãzinha chegou assim: mas pastor, eu estava na última. Faltava uma, pastor. Faltava uma. Então, existem coisas no nosso coração que nos prende. E a gente está querendo inventar coisas no sábado, porque a gente não deixa morrer. Não deixa morrer. Tem casal que se separa. Tem menina que acabou de namorar, ela já engata no outro. Não morreu. Não deixou morrer aquele sentimento. Não deixou vir confissão. Não deixou vir perdão. O sábado não aconteceu.
A pessoa se separa de uma vida conjugal de 10 anos, ela já quer mudar de um monte de coisa, já quer sair de um monte de lugar para esquecer tudo, porque não tem sábado. A gente precisa deixar algumas coisas morrer no nosso coração. A gente precisa olhar e falar: por que eu estou fazendo isto? Por que eu estou agindo sempre assim? Por que essa sombra que me persegue desde a minha infância, com esse tipo de situação, sempre agindo da mesma maneira, sem deixar Jesus trabalhar no sábado? Eu preciso parar, eu preciso deixar morrer essas coisas. Eu preciso entregar diante do Senhor. Voltar aqui, Pai, porque senão a gente vai repetindo esses modelos e coisas que a gente não deixa morrer. Se a gente não deixar morrer, não tem sábado. E se não tiver sábado, não tem ressurreição. Sabe, meus irmãos, precisamos entregar tudo a Jesus. É Deus trabalhando. É Deus cuidando de cada um de nós. Eu vou pedir para a Gabi passar novamente o videozinho, só um pouquinho para a gente ver. E eu vou finalizar com vocês, tá bom? Tá bom? When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in a sleep. Obrigado, Gabi. Sandrinho, eu não sei se você concorda comigo, mas talvez esse show do Coldplay seja o mais espetacular do planeta Terra. Show espetáculo. Não estou falando só músicos. Ninguém está fazendo o que esse cara começou a fazer. Aliás, ele pegou referências da igreja evangélica, dessa coisa da igreja evangélica começar a adorar, da worship, dessa coisa toda. Mas o show dele de luzinhas e de espetáculos, que se aperta botões, é talvez o mais espetacular do planeta Terra. Na minha opinião, pensando um pouquinho nesses dias, talvez seja a maior entrega musical dos últimos tempos, assim. O cara se entrega totalmente no palco. Pergunta para as meninas, todo mundo gosta, acha ele assim, bem interessante. Sempre tem a novidade, a próxima novidade, mas... Porém, esse Chris Martin, ele acabou de assumir que ele passa por um processo de depressão profunda. Ele passa por um processo de depressão muito grande. Depressão não é frescura. Depressão não é bobagem. Quando o Chris Martin fala de depressão, eu acho uma indelicadeza a gente falar assim: pô, um artista assim tem tudo que quer, né? Tem depressão, tá? Não. Escute, depressão é coisa séria. A segunda coisa, com todo esse show, com todas essas luzinhas, o Chris não conseguiu iluminar o sábado com Deus. O Chris não conseguiu, e ele fala: tem um buraco, está faltando entre a sexta e o domingo, está faltando alguma coisa, ainda não preencheu. Meus irmãos, eu sinto que muitos de nós estamos procurando um sapato, um pseudo sapato da felicidade. Um sapato que vai se ajustar nos seus pés e nós seremos felizes para sempre. E que os nossos problemas vão ser resolvidos. E às vezes esse sapato chama-se Jesus. Eu encontrei Jesus, a luz é luz, tudo rima, tudo virou uma maravilha, e eu vesti o sapato de Jesus. E como é que está a sua vida, irmão? Olha, eu aceitei Jesus. Antes eu tinha um bom emprego, ganhava 45 mil por mês, mas Deus me tirou do emprego. E também a minha esposa e os meus filhos não se converteram na igreja. Eles tiveram que sair de casa, porque agora eu sou crente, eles foram embora, me abandonaram. A minha família também. Enfim, eu estou atrasado no aluguel, estou passando todas essas lutas, sem família, sem nada. Nem o meu cachorro aguenta mais ficar comigo, que eu oro o dia inteiro. Mas glória a Deus por essa vida com Jesus. Que sapato é esse que você está vestindo? Que sapato é esse que você acha que
A gente pega Jesus e a gente quer enquadrar Jesus nos nossos formatos, no sapato que a gente acha que vai ser o nosso sapato para a felicidade, todos os problemas resolvidos. Deixa eu lhe dizer, eu preciso ser honesto com você. Se você frequentar a igreja de Ecuspe, Jesus não é para resolver todos os seus problemas. Jesus não vai resolver todos os seus problemas, porque tem problemas que não são problemas, que você pensa que é um problema, porque tem situações que Ele está permitindo que você passe, tem salinhas que Ele coloca você, que é provação, e você está falando, misericórdia, é o Satanás. Não é, é Deus te dando umas lambadas para você aprender. Amém. Te dá uma cintada, que nem a Carminha me deu quando eu nadei no Rio Pequeno, que está ardendo até hoje, só de lembrar. Pá, pá, cintada para você nunca mais nadar no rio, para eu não perder meu filho. Tem coisa que é reino de Deus na gente, e a gente sai Satanás, sai, não é o Satanás, não é o tranca-rua, não é o chucaveira, são as suas escolhas e as suas decisões e esses sapatos que você está usando. Então eu não posso chegar e falar assim, vitória, 2025 é só vitória sobre a sua. Não é isso, não adianta. Nós não estamos nessa coisa brega, esdrúxulas, de influentes motivacionais. Eu tenho vontade de estrangular esses caras assim. E sabe quem alimenta esses caras? Os bobões. Pagam 250 mil para jantar com um cara, porque vai acreditar que a vida dele vai mudar, e se ele virar a chave, comprar um carro novo, morar em Alphaville, a vida dele vai prosperar. Não tem sábado. Não é a Deus a glória, não é a Deus a honra, não é tornar a Deus falar assim, Senhor, apesar de ser o que eu sou, a tua graça, o teu poder, o teu milagre se manifesta na minha vida, e ao Senhor seja toda a honra e toda a glória. Não! As pessoas pegam um sapato velho e acham que seremos felizes. Quero dizer uma coisa, a gente se acostuma. Você compra um carro elétrico, tá, põe lá na tomada, olha, coisinha, não faz nem barulho. Que maravilha. Primeiro mês, segundo mês, primeiro ano, segundo ano, você se acostuma. Uma hora você vai olhar para o carro e fala assim, está ultrapassado, o carro está mal. Quer ver uma coisa? Tem um pavão aqui, que é a coisa mais linda. Tem um pavão e uma pavoa. O pavão tem aquela cauda bonitona. As feministas não vão brigar comigo, hein? É só ele que tem a cauda bonitona, e ele fica assim virando. E aqui tinha vários. Primeiro dia de acampamento, a gente via a cauda do pavão. Pastor, Jesus voltou, olha que coisa linda. Olha essas cores. Ninguém consegue. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, o cara está pensando num pãozinho, num pão de queijo lá, e passa pelo pavão e nem vê. A gente acostuma. Meu sonho é tocar piano em Nova York, viajar de avião particular e tal. Vai uma vez, vai um mês, vai 2 meses, vai. Putz, tem que chegar cedo, tem que passar som, tem que. Nossa, a gente acostuma. E a gente precisa levar uns beliscões assim no Espírito Santo para falar, é santo, sou eu que estou realizando. Você não precisa procurar gente brega, cafona, não. Sabe por quê? Porque não tem, meu amigo Cris, que trabalha muito bem esse conceito da previdência e da educação financeira, mas não tem uma previdência privada e uma aposentadoria de prazer e felicidade. Não tem. Nem Jesus. Jesus, eu vou dar um gazão aqui agora, você bota lá na minha conta, hein? Depois é só benção. Não tem. Nós somos vasos de barro. Coloca azeite e vai vazando. A gente precisa caminhar com Jesus. A gente precisa andar com Jesus. E Ele vai fazendo a diferença. E quando a gente vê, a felicidade entrou por baixo da porta, e uma outra felicidade entrou, e a gente vai caminhando, e a vida vai ficando mais leve, e a gente vai ficando mais forte. As mulheres aí em construção, que fazem um programa da Ana, é isso daí, é cada dia. É cada dia. Quando a gente começa, o corpo não gosta.
tal. Depois o corpo vai acostumando. Depois parece que você não consegue ficar sem dar a caminhadinha, fazer atividade física, começa tudo a ficar duro. Então é assim, não tem um estoque de atividade física que você vai fazer, não vai precisar fazer nunca mais. Não existe. Nem as injeçãozinhas na barriga, viu? Que precisa de receita agora. Toma uma injeçãozinha na barriga, que bonito. Mas às vezes a sua saúde não está legal, o seu gás não está legal. Então não existe aposentadoria de prazer e felicidade. Não existe previdência, eu coloquei lá, guardei. Não existe. Eu espero que Chris Martin entenda um dia que caminhar com Jesus é a melhor escolha e a melhor decisão das nossas vidas. Porque Ele diz em sua palavra: eu vou estar com você todos os dias. Existem, meus queridos, pessoas que estão acabando com as suas vidas porque essas pessoas desconsideram a vontade de Deus, os desejos de Deus para elas. As pessoas estão fazendo do seu próprio jeito. Ela nunca faz a pergunta: esse desejo que eu tenho se encaixa na vontade de Deus para a minha vida? Isso se encaixa na minha vida como seguidor de Jesus Cristo? Porque o que acontece? Você que está chegando na nossa igreja, quando a gente se batiza, os batizandos estão aqui, eles estão assumindo, claro, que Cristo morreu na cruz, que agora o Espírito Santo está neles, a vontade, Deus vai trabalhando na nossa vontade, né? E a gente começa a andar do jeito Jesus de viver. Às vezes vem uma pessoa chata, pisa no seu pé, você tem vontade de esganar, mas você começa a contar até 30, 40, o Senhor vai te dando paciência, né? Deus vai trabalhando na sua vida e as coisas vão acontecer. É o jeito Jesus de viver. Tem outros que às vezes você vê e Deus já te dá uma palavra de um amor duro, que às vezes a gente é muito assim: não, irmãozinho, vai dar tudo certo. Você está longe da igreja, você está longe de Jesus, você está desconsiderando a vontade de Deus, mas no final todo mundo vai ser perdoado, os capetinhas, tudo, e vamos viver tudo feliz para sempre. Que besteira. Às vezes é um amor duro. Eu, como moro um pouquinho mais longe, em Itapevi, quilômetro 36, eu sempre, para os meus filhos: olha, você vai dirigir agora, cinto de segurança. Eles ficam contando brincadeiras comigo assim, gostam de me provocar, principalmente a Gabi. Mas eu falava assim: Gabi, cinto de segurança. Se eu te ver sem cinto de segurança, você vai ter um problema comigo. Um dia eu encontrei com a Gabi no pau furado, ela estava aprendendo a dirigir, ela já estava dirigindo um pouco, e quando a gente acha que sabe dirigir, a gente começa a abusar um pouquinho. Ela fez a curva do pau furado é a estrada onde vai para minha casa. Ela fez a curvinha dessa do pau furado igual o Carlos, o Relâmpago McQueen. O papai estava descendo. Eu falei: quem é essa minha filha? Vou atrás. Você está louca? O que você está achando? Sabe o que é uma batida de carro? Às vezes Deus te mostra uma coisa para você falar com os seus filhos e você está falando assim: vai dar certo, tá tudo. Se os seus filhos repetissem o seu exemplo, amigão, como é que seriam as coisas? Você vai ficar nesse mimimi aí de: não, isso ele sabe, Deus conhece seu coração, sabe? Seu coração é um coração pecaminoso, que precisa da graça, desse amor duro, de alguém chegar pra gente e falar a verdade. Vamos parar de mimimi, a verdade é essa, amigão. A verdade é isso aqui, ó. A palavra de Deus pode estar fora de moda, pode ser retrógrado, você pode ser chamado de conservador, de fascista, disso, aquilo, independente do seu posicionamento político, mas não defenda posicionamento político A, B ou C usando a Bíblia, mas filtre esses políticos de acordo com o jeito de Jesus de viver. Não concorde com tudo. É isso. Então, cuidado com as suas escolhas. Quando desejamos algo que é errado, o Espírito Santo nos mostra. Não desconsidere a sinalização do Espírito Santo. Israel, os profetas estão falando assim: não vai,
Não vai por esse caminho, sinaliza, põe cone, põe tudo, mostra. É que nem o inferno hoje. Existe um inferno, que é um lugar que Deus nunca vai. Ele está colocando fitas na CET, cone e dizendo: não entre ali. Não tire Deus de fora da sua vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vem por aqui. Vem por aqui. Mas quando você desconsidera a sinalização, quando você entra na contramão, quando você acha que é Deus, que você sabe mais do que tudo, aí a coisa começa a complicar. Aí a gente começa a arcar com as consequências. Nós vamos corrompendo a nossa moral, os nossos pensamentos, a nossa maneira de enxergar as coisas, e viramos um daltônico espiritual. A minha pergunta: se você conseguir o que você tanto deseja, você vai acabar em ruínas, em vazio, ou você vai poder dizer: obrigado, Senhor, por ser o autor, o idealizador disso que está acontecendo? Eu quero terminar lendo meu último texto, Isaías 41:10. Não precisa abrir, só receba esse texto. Olha o que Deus diz a respeito de você e de mim, e do Chris Martin também. Não dá para estocar felicidade. Você é meu servo, 41:10 de Isaías, está do meu lado. Eu escolhi você, não o abandonei. James, Chris, irmãos, não entrem em pânico. Eu estou com vocês. Você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Olha só, vou dar forças a você, eu o ajudarei. Você encontrará firmeza em mim, você encontrará firmeza em mim, vou segurá-lo pela mão. Então a nossa proposta hoje de manhã não é assim: você está fazendo supino e você aumentou a carga, colocou 2 de 20 de cada lado agora, e você começou a fazer, e quando chegou Ana na 9ª, o negócio travou, e algumas pessoas falam: Jesus, me ajuda, vem aqui dar um soprão para esse negócio voar e fazer igual aquele cara lá, que ele é fraquinho, mas ele vai e levanta os pesos e todo mundo fica assim, né? O Anatoly da internet. A gente quer um truque mágico, mas parece, Ana, que os profissionais, os Flavinho da vida, as Ana Paula, falam assim: segura. Primeiro, segura para não cair. Trava aí. Aí o Senhor vem e fala assim: eu não vou te abandonar, eu estou aqui. Não vai cair. Não entre em pânico. Porque o pânico, o desespero, já viu aquelas senhoras que às vezes vão na praia, tem meio centímetro de água, assim, sei lá quanto, elas estão se afogando? Ai, estou se afogando. Não está se afogando, você está em pânico, né? O pânico é terrível. Aí fala assim: você não precisa ter medo, eu sou teu Deus, eu vou dar forças a você. Força, vai, não larga. Agora, eu vou te ajudar. Sabe como é que eles vêm? Eles vêm com um dedinho assim, ó, no supino. Ai Deus, não estou aguentando, vovô, não estou. Aguenta. A Rafinha caiu. Ai. Eu falo, porque às vezes a Rafa cai, aí as meninas já: ai, que dor de... Rafa, eu e o papai: levanta, você é forte, bora, vamos continuar. Nós estamos juntos, eu te ajudarei. Vai, levanta, cai de novo, continua. Você encontrará firmeza. Aí quando você termina: puxa, consegui. Deus te ajudou, os seus músculos cresceram, você já não é mais o mesmo, e você está com a sua cabeça assim. Uma das melhores sensações que eu tive no jiu-jitsu, depois eu encerrei a minha carreira assim, estou bem devagar, mas eu já finalizei quase tudo. Até esses faixa preta que tem na igreja aí eu já finalizei. Os caras falam assim: pô, não sei o que. Eu falo: tudo bem que o Alcides era faixa branca ainda, né? Então o Fê começou comigo, ele é doido para fazer rola comigo agora. Fala assim: não sinto no coração de treinar agora. Mas eu já peguei ele algumas vezes. E quando você está no jiu-jitsu, né, mestre Alcides, os irmãos que fazem, e você consegue algumas vitórias com as pessoas mais duras, mais difíceis, a sua sensação é excelente.
Você fala assim, poxa, eu estou melhorando, eu estou avançando. Quando você está em Jesus, se você, poxa, caminhar com Ele é a melhor escolha, a melhor decisão da minha vida. Olha, você nunca vai se arrepender disso. Vamos ficar de pé, chamar os nossos músicos. Nós vamos daqui a pouquinho participar da ceia do Senhor. Então a minha proposta para a gente aqui, você como eu que luta com a sua ansiedade e que às vezes quer uma cura mágica, Deus pode te curar sim de uma vez por todas, mas Deus está te convidando para caminhar com Ele. Eu te ajudarei, eu vou estar com você. E de passo em passo, quando você chegar na idade do pastor Binho, na minha idade, o pastor Binho que já correu maratonas de mais de 50 quilômetros, ele começou com um passo, começou com um treino. E hoje ele olha para trás e fala, poxa, que bom que eu não desisti, que bom que eu continuei, que bom que eu fui até o fim. O Senhor nos chama não para fazermos um estoque de felicidade, de bênçãos e de poções mágicas. Ele quer ser seu amigo, Ele quer caminhar com você, Ele quer ser seu pai. Receba essa palavra do Senhor, eu te ajudarei. Amém. Eu te ajudarei. Obrigado. Eu te ajudarei. Ele está conosco todos os dias.